Já vamos começar, irmão Miranda. Já vai começar já. Falta 5 minutinhos só pra gente começar.
Boa noite a todos, paz de Deus aos irmãos. Mais uma vez, um prazer estar com todos vós para fazermos o nosso encontro semanal. Na verdade, tem um tempo que a gente não faz, né? Teve culto nesse horário, depois eu não consegui fazer, mas hoje Deus criou um caminho, preparou mais uma vez, e é sempre uma alegria estar por aqui respondendo as perguntas, interagindo, conversando sobre a Bíblia. Hoje a gente vai fazer mais uma vez perguntas e respostas. Chegaram algumas perguntas, acho que 10 perguntas. Depois que eu responder essas 10 perguntas, aí a gente fica livre para perguntar sobre qualquer tema que vocês quiserem perguntar. A gente vai dar prioridade para essas que responderam através do link, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Irmão, eu tô ouvindo bem aqui. Tá bom. Então vamos lá. Vamos começar então. Deixa eu dar uma olhadinha aqui quem tá na sala, deixa eu ver se eu conheço alguém. O Rony, o Douglas, Marcelo, Manuel, Júlio, o Sérgio, a Célia, tá bom. Então, assim, eu vou ler a pergunta, vou responder. Aí, se vocês quiserem comentar, fica à vontade, tá? Abre o microfone, fala pausadamente para a gente entender. E aí, a gente esgotando a pergunta, a gente vai para a próxima. Vamos para a primeira pergunta. É, Essa não é uma pergunta de Bíblia, mas é uma pergunta institucional. Eu vou responder. Se alguém discordar, fica à vontade para replicar. É realmente tudo revelado o que acontece na CCB? Não, não é tudo revelado. Eu, sinceramente, eu, eu tenho bastante ressalva com relação às ditas revelações que se tem dentro da congregação para, por exemplo, nomear um irmão para o ministério, para confirmar um determinado cargo, para qualquer tipo de coisa que seja institucional, eu já acho que é um desvio de finalidade usar o termo revelação. Vou dar um exemplo. Vou falar sobre dois aspectos que eu acho que vai tornar claro o meu comentário. Vou dar um exemplo. O caso recente da Santa Ceia de Copinho, que no final do dia não precisava ter feito o alarde, já que não vai ter Santa Ceia esse ano, poderia muito bem dar uma de João sem braço e passar o ano livre dessa polêmica. Mas, enfim, fizeram todo um estardalhaço, e eu até acho que eles iriam fazer a Santa Ceia, faltou mesmo um ajuste logístico para atender todo o Brasil e o exterior, e aí acabaram determinando que não ia ter. Foi falado que Deus tinha. A primeira mensagem que veio no sábado, na circular, a circular vazou, todo mundo teve acesso ao documento que foi produzido ao término da reunião que deliberou sobre aquele assunto. Estava escrito que Deus tinha revelado aos seus servos que a Santa Ceia seria daquela forma. Porém, irmãos, assim, esse modelo de Santa Ceia não é exclusivo da congregação. A congregação foi uma das últimas igrejas pentecostais a adotar o cálice individual. Então, assim, ou o Espírito Santo estava muito atrasado, ou realmente eu não sei do que a gente pode falar. Esse é um aspecto que eu discordo. Tanto é verdade que deu tanto falatório a esse assunto que eu me equivoquei. Isso na quinta-feira. No sábado, quando o irmão Salvador foi ler a circular para a Irmandade da audiência do culto online, ele não mencionou a palavra revelação.
Ele só disse que chegaram àquele entendimento. E eu acho que é mais bonito mesmo falar que chegaram àquele entendimento. Outro ponto que sempre me traz um certo desconforto, assim, é com relação à revelação de nomes para o ministério. Irmãos, isso não existe. Os irmãos são colocados no ministério por afinidade. O irmão que vai ser colocado no cargo de cooperador de jovens, cooperador de ancião, de diácono, de irmão da obra da piedade, de porteiro, ele já tem uma certa afinidade com o corpo ministerial. Já é um irmão que eles estão olhando, avaliaram que a conduta daquele irmão é uma conduta aceitável, que pode colocar aquele irmão que não vai ter problema. Então, assim, e eu não acho que é um problema fazer dessa forma. Eu só não acho que é revelado, sabe? Que Deus mostra que. Porque se fosse revelado, nós teríamos é, a seguinte situação no corpo ministerial. A maioria dos irmãos, uma grande parte dos irmãos, seria a unanimidade do povo. Sempre quando surge uma necessidade, sempre quando surge uma necessidade, o, a Irmandade elege alguém. Ah, eu acho que vai ser aquele irmão para o cargo de ancião, eu acho que vai ser aquele irmão para o cargo de cooperador de jovens, aquele irmão para o cargo de diácono e tal, e nunca é esse bendito irmão. Esse irmão que foi apontado pela Irmandade pode ter uma certeza que não vai ser ele. Isso é a primeira coisa que você pode descartar, que sempre ele não vai ser. Entendeu? Então é sempre alguém que já tem afinidade. É lógico, eu entendo até que faça algum sentido você levantar alguém que você já sinta confiança, já sinta uma certa é, familiaridade com aquela pessoa, porque afinal de contas você vai conviver, se der tudo certo, o resto da vida com aquela pessoa no ministério. Então, se o irmão gosta de oração e você não gosta de oração, você já não vai levantar aquele irmão, porque você sabe que ele vai na direção contrária da sua. Então, é essa a minha crítica, é que eu não acredito que seja tudo revelação dentro da congregação. Existe revelação, tá? Existe. Existe, eu sou prova disso. Aqui na minha cidade tem alguns episódios que eu pude comprovar que e acho que em toda localidade a gente tem é, a possibilidade de comprovar que existe a revelação, tanto para cargo ministerial quanto para outras necessidades, outras finalidades. Só que não podemos estabelecer isso como regra. É lógico que a congregação, a instituição, se acomodou isso e convencionou, fez um jogo de palavras. Primeiro, o que acontece? E não estou dizendo que as decisões são tomadas sem a guia de Deus, não é isso que eu estou falando. Eu vou explicar o que acontece. Tem uma necessidade, precisa tomar uma decisão. Os irmãos oram e Deus confirma. Tudo certo? Orou e Deus confirmou. Igual foi colocar Matias no cargo de apóstolo. Eles buscaram a oração e Deus confirmou, depois de tirar da sorte. Só que isso não é revelação. Esse não é o caminho da revelação. A revelação parte de Deus para com os homens. A oração de confirmação parte dos homens para com Deus. Entende a diferença? É muito diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a congregação não faz nenhum esforço para deixar isso claro. Falando, não, irmãos, esse irmão aqui, nós sentimos uma afinidade com ele e nós oramos e Deus confirmou o nome dele para a Irmandade. Seria muito melhor, seria muito mais transparente, porque revelação, irmãos, é algo sublime, é uma coisa muito especial. Não é trivial assim, sabe? Para qualquer coisa vai buscando revelação. Revelação é a vontade de Deus manifesta da forma mais irrestrita possível. Não é assim, até porque, até porque é, Deus nunca erra. E tem muitos irmãos colocados no ministério que depois vêm a pecar, entendeu? Caem da graça. A graça estando na congregação, não a graça sendo a congregação, entendeu? Então eu não acredito que seja tudo revelado. É, alguém quer completar, discordar, replicar?
É, sim, hoje talvez seja como está em Atos. Sim, na prática sim, Lucão. Mas só que na teoria eles falam para a Irmandade que é tudo revelado, entendeu? E também não estou querendo nem fazer com isso, com esse a minha fala, a minha expressão aqui, um cavalo de batalha questionando o ritual da instituição. Eu acho que tá tudo certo, entendeu? Eu acho que poderia haver mais transparência em dizer que foi orado e Deus confirmou, mas que não foi revelado. Que revelação não tem nada a ver com o que fazem hoje. Próxima pergunta. O que será a desolação do lugar santo? Irmãos, desolação significa a destruição completa, né? Significa arrasar com o espaço. Antigamente, esse espaço físico era o templo, e o lugar santo era a antecâmara do Santíssimo Lugar. Era o lugar que os sacerdotes usavam para fazer a oblação para o povo, e era o último cômodo antes de chegar ao lugar santíssimo. Não era todo mundo que podia estar ali. Então, por exemplo, aquele espaço era um espaço reservado à casa sacerdotal. É, o templo foi destruído 3 vezes, né? Eles foram a primeira vez quando ainda no Velho Testamento, e aí foi o Templo de Salomão que foi destruído. Depois Esdra, Neemias, Zorobabel, enfim, eles reconstroem e é destruído de novo. Depois Herodes reconstrói e foi destruído de novo. Então, é um paralelo. Hoje, o lugar santo é a nossa habitação, é a nossa alma, o nosso corpo. O templo, agora, é cada um de nós, né? Nós somos templos e morada do Espírito Santo. E o lugar santo é o lugar mais secreto dentro do templo, que é o nosso coração. O que significa dizer que a desolação chegará no lugar santo? Hoje, fazendo uma aplicação para o nosso tempo, significa corromper o nosso coração, né? Nós, que somos a igreja, temos o coração corrompido. Alguém quer completar? Então vamos para a próxima. O que é pecado de repúdio? É, Moisés tinha dado carta de divórcio para o povo e o homem podia repudiar a sua esposa por vários motivos, né? O motivo mais comum do repúdio no tempo da lei mosaica era a questão da virgindade, porque a cultura judaica prezava muito a noiva imaculada. Então, se era um costume, né, da família do noivo expor os lençóis das núpcias na tenda de fora, porque a festa durava 7 dias e durante esse tempo o casal tinha a noite de núpcias. E aí era comum a família do noivo expor para fora da tenda a, os lençóis da noite de núpcias. Se não tivesse manchas, significa que a noiva não era pura e o homem podia repudiar a sua esposa por esse motivo. É, vamos para a próxima pergunta. A paz de Deus, meu irmão. Amém. Eu não sei quem fez essa pergunta, mas estou respondendo a saudação. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Existe algum ensinamento em relação à vasectomia? Podemos fazer? É, então, irmãos, é o seguinte. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que o desejo de Deus é que o homem e a mulher sejam fecundos, que eles tenham filhos, que o casamento produza uma família, né? Produza
descendentes, e a gente tem isso muito claro na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, que a mulher infértil ela era muito mal vista. Você pega, por exemplo, a condição que Ana se encontrava devido à sua infertilidade, remonta bem a essa questão que eu estou trazendo a vocês. Então, esse é o primeiro desejo de Deus. O casal deve ter filhos, né? Hoje, a gente tem uma questão econômica importante, uma questão social também muito importante, e que a gente não tem mais a possibilidade, vamos assim dizer, de ter tantos filhos quanto no passado. Vocês, pelo menos quem é da geração dos anos 80, certamente vai ter muito mais que 4 tios na família. E hoje, a geração de hoje, né, é de um filho por casal. No máximo 2, né? Mais do que isso já é uma exceção à regra. Então, dentro desse contexto, a primeira missão do casal é produzir filhos. Esse é o objetivo da constituição da família. Alcançado esse objetivo, até por uma questão também de planejamento familiar, até de estruturação familiar. Às vezes você vai ter, a pessoa mora numa casa pequena, não tem condição de ter tantas crianças, e nem se morasse numa casa grande, isso não é parâmetro, mas estou dizendo, você precisa ter um mínimo de planejamento familiar para que você também possa sustentar a sua família, né? Então, alcançado esse objetivo que é gerar, você tem uma família constituída, pais e filhos, não há problema em fazer vasectomia. Na década de 60, e em alguns lugares ainda permanece assim, os irmãos não levantavam irmãos operados para o cargo ministerial. Eu não sei se tem algum ensinamento sobre isso, eu vou até pesquisar depois, mas eu sei que não levantava. Em algumas cidades ainda não levanta. E também não levanta irmãos que não tenham filhos, né? Em alguns lugares, não, mas não é uma regra. Tem lugar que, tipo, o meu cooperador aqui de jovens, ele não tem filhos. E o de adulto foi pai recentemente. Então, para vocês verem que varia bastante. Mas, biblicamente falando, considerando o que eu falei, não tem uma restrição contra a vasectomia, né? Os casais, isso faz parte do planejamento estratégico da família, isso faz parte do planejamento familiar, então é uma ferramenta que deve ser usada. Você já atingindo o número desejado de filhos, é recomendado que você faça a cirurgia. Mateus 6. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Esmiúce cada dia o seu mal. Pera aí, irmãos. Tem sim um ensinamento, saiu no ano de 2010, da pergunta anterior ainda, sobre vasectomia, uma orientação para o ministério, tá? Eu não vou conseguir ler tudo, deixa eu ver se eu vou ler tudo. Vasectomia e inseminação artificial. Essa saiu na RGE de 2010, na parte que toca só ao ministério, tá? Vasectomia é uma operação que esteriliza o homem em casos extremamente graves em que a sua esposa não pode engravidar nem operar-se, deixa na consciência dessa pessoa. Dessa forma, irmãs que por determinação médica precisem operar para não gerar mais filhos devido ao perigo de vida. Não proibimos, nem encorajamos, deixamos em sua consciência. Inseminação artificial, essa aí já é outro assunto, acho que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Então saiu sim, eu lembro que eu já tinha escutado alguma coisa, não há uma proibição por parte do ministerial, mas tem, antes desse de 2010, tem um de 1960,
que falava sobre vasectomia para os irmãos do ministério. Tanto isso que algumas cidades não levantam irmãos operados. Eu tenho certeza disso, que eu já falei sobre isso no WhatsApp. Então vamos voltar. Então aqui está, saiu na RGE de 2010, falando sobre, no caso específico, sobre aqueles casos que houver perigo de vida, e não nos casos de planejamento familiar. Mas enfim, irmãos, a congregação faz muitos anos que não toca nesse assunto, e eu acho que não vai voltar a tocar, porque esse é um tema que a sociedade moderna, porque assim, vamos, vamos deixar bem claro uma coisa. A Bíblia é pró-vida, tá? Pela Bíblia, a gente não tomaria nem métodos contraceptivos. Camisinha, DIU, remédio, adesivo, isso tudo evita filhos, que é o objetivo da Bíblia. Só que a gente tem que ter a luz que nós não estamos mais nos primeiros rudimentos, né? O nosso contexto é completamente diferente do contexto da Bíblia. Então, faz sentido algumas coisas que nós fazemos, mesmo que isso não esteja alinhado 100% com a Bíblia. No caso, os métodos contraceptivos, incluindo a cirurgia de vasectomia, porque isso está dentro de um contexto de preservação da família. Foi como eu expliquei. O ideal é que o casal tenha um ou alguns filhos e aí parta para a cirurgia, porque a cirurgia é irreversível, até onde eu sei. Parece que não, o do homem pode ser revertido. Não sei se é revertido da mulher, mas não vem ao caso. O ideal é que o casal tenha um ou mais filhos e aí sim, dentro do seu planejamento, opte por fazer essa cirurgia. Não vá para ela direto, entendeu? Porque aí você não cumpre a palavra. Você precisa gerar. Isso que você precisa entender. Vou ler de novo a pergunta, porque eu voltei no assunto anterior para não ficar confuso. Mateus 6. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Esmiúcem cada dia o seu mal. Na verdade, aqui Jesus é Jesus que fala essa frase, porque eu vou direto para a hermenêutica nos dias de hoje. Eu não vou trazer a hermenêutica bíblica, que aí eu precisaria de um contexto maior. Mas significa não viver ansioso. A síntese dessa resposta é não viver a ansiedade do futuro. Tem gente que faz, ai, como é que vai ser quando eu morrer? Como é que vai ser 30 anos? Se preocupe apenas com o seu dia que se chama hoje. Porque o hoje é o único dia dos três tempos que está na sua mão. Como assim? Tem o ontem, o hoje e o amanhã. O ontem já não está na sua mão, você não pode fazer nada por ele. O amanhã também não está. O hoje está com você. Então você se ocupa do hoje. Se preocupa somente com o hoje. Lógico, essa minha fala não quer dizer que você não precisa fazer um planejamento da sua aposentadoria, fazer um plano da sua carreira. Isso não tem nada a ver com ansiedade, e sim tomar medidas para que o seu amanhã esteja alinhado com a sua expectativa, tá? O que seria ser eloquente segundo o vosso entendimento? É, a eloquência, irmãos, ela é uma qualidade que o expositor, que o orador não quem ora, mas quem expõe uma ideia, ele traz emoção, ele traz vida à mensagem que ele está falando. Então, o que significa ser eloquente? A pessoa alterna o tom de voz. Uma hora ela fala alto, outra hora ela fala baixo. Ela gesticula, ela procura envolver a plateia dentro do assunto que ela está trazendo. Ela impõe emoção na voz. Isso é ser eloquente. Nós temos um exemplo disso na Bíblia. Paulo e Apolo. Paulo está em Coríntios, ele era muito forte nas palavras escritas, mas na exposição oral, a sua presença era muito fraca. Ele dava sono nas pessoas. As pessoas caíam das janelas, dormiam nos bancos, porque ele era muito demorado, ele era muito detalhista.
né? Tanto que se você vai ler os escritos de Paulo, você vai ver que é muito detalhado o relato que ele faz. Aí surgiu Apolo, que era muito eloquente. É, era ele arrebatou a igreja de Coríntios, tanto que gerou uma contenda que Paulo fala: eu plantei, Apolo regou, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, por conta dessa diferença que existia entre eles dois com relação à eloquência. É, quantos céus, quantos céus há? É assim H, né? Por isso que foi difícil de entender. Quantos céus existem? Muitos falam que aquele que subir para o céu, muitos vai ver Deus só de vez em quando. Não entendi muito o que isso significa, mas eu posso imaginar que, por exemplo, se houver mais de um, hipoteticamente, se houver mais de um céu, a pessoa que está num determinado céu vai ver só Deus quando ele passar por lá. Não é assim, tá? Existem pelo menos 4 céus. Há diversas passagens na Bíblia que fala céus dos céus. Céus no plural, dos céus no plural. Céus no plural é no mínimo dois, dois e dois, quatro, pelo menos quatro. Paulo fala que um homem, se não se sabe, se fora do corpo Deus o sabe, alcançou até o terceiro céu. Então nós sabemos que há pelo menos quatro e três comprovados. É, sobre ver Deus de vez em quando, isso não é possível, porque Deus é onipresente, ele estará em todo lugar, todo tempo, de maneira que se você estiver na sua presença, ele estará contemplando você. O que pode acontecer é você sentir essa presença, é diferente. Veja, vamos no culto, nós estamos dentro do culto, Deus está lá. É todo culto que Deus te visita? Não. Mas ele estava lá? Sim. Entendeu? Por que, de- por que denominações evangélicas têm maior domínio em países do terceiro mundo? É, não é só denominações evangélicas. No tempo de Jesus já era assim. Tanto que vocês podem ver, lembra a parábola do mancebo rico, que Jesus falou: é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Porque na verdade, onde há mais carência, há mais busca, né? Se você vive num lugar em que não se tem necessidade de nada, a probabilidade de você buscar Deus é muito pequena. É só para quem é vocacionado mesmo, porque não te falta nada. Agora, em meio à dificuldade, em meio ao desespero, a nenhuma esperança no que diz respeito a transformar a sua realidade, se agarrar em algo maior é o que te mantém vivo, é o que te dá esperança, na verdade, né? E é por isso que nos países de terceira, na África, no Brasil, nos países da América Latina, nos países, os países emergentes, vamos assim colocar, né? A aderência ao Evangelho, e não só a congregação, é maior, entendeu? Você não tenha dúvidas disso. Cantares de Salomão é considerado um livro pornográfico. Por que que ele está na Bíblia? Não. Cantares de Salomão não é considerado um livro pornográfico. Pornografia é uma coisa, é, e o livro de Cantares é outra coisa. O livro de Cantares é considerado um gênero literário conhecido como novela. Não essa novela que passa na televisão, na Rede Globo. Novela gênero literário. E ele narra um encontro sexual, obviamente, mas com sutileza. Você precisa imaginar a cena para você entender o que ele quis dizer, porque ele narra com uma sutilidade muito grande. Se fosse pornografia, estaria implícito os termos de baixo calão, a linguagem chula, e não há nada disso no livro de Cantares de Salomão. Bom, acabei o primeiro
Qual o significado do reino? Então, na verdade, o reino é o alcance, é o alcance dos domínios do Salvador. Na verdade, o meu venha a nós o teu reino. Quer dizer, é a expansão do seu alcance. Vou dar um exemplo. O Reino Unido, a coroa britânica, ela não é formada só pela Inglaterra. Ela tem a Irlanda, tem a Escócia, tem a Irlanda do Norte. Acho que é isso. Não tenho certeza agora. Mas eu acho que os países da coroa. Ai, gente, peraí. Deixa eu dar a informação completa. Peraí um pouquinho. Acertei. Mais ou menos. O Reino Unido é formado pela Inglaterra, pela Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, né? Então, é o alcance do reino. Agora, o reino de Cristo, ele é formado pela igreja, que se expande ao redor do globo. Tem gente aqui no Brasil, tem gente nos Estados Unidos, tem gente no México, tem gente na Inglaterra, tem gente na Austrália, tem gente na China, no Japão, na Rússia. Então, você tem o alcance do reino e, obviamente, a parte celestial, que é o domínio dos céus, entendeu? Isso tudo é o reino. Paulo fez voto de nazireado? Não sabemos. O voto que Paulo faz em Atos, ele faz 2 votos, né? Ele corta o cabelo, inclusive. Tudo indica que seja de nazireado. Mas a gente não tem isso textualmente colocado na Bíblia. A gente fica com a suspeita, mas não tem como comprovar, tá? A gente, eu pessoalmente acredito que sim, e seria até uma coisa que Paulo era muito apegado à lei. Ele ainda ali no começo da sua jornada ainda está com costumes judaicos ainda muito presente, né? Você não vê ele repetindo isso ao longo da sua carreira espiritual, mais para o final principalmente, né? Existe essa é boa pergunta, hein? Existe a possibilidade de alguém ser condenado por não crer em um evangelho mal anunciado? Então, irmãos, olha só a pergunta. Existe a possibilidade da pessoa ser condenada porque quem anunciou o evangelho não conseguiu traduzir em palavras o que era o evangelho? Irmãos, não existe. Por que não existe? Vou dar um exemplo. Eu vou te falar de alguma coisa que é do teu interesse, mesmo que você não saiba. E aí eu te falo, por exemplo, ó, fulano de tal vai dar uma festa. Aí você me pergunta, que dia que é a festa? Não sei. Aonde vai ser a festa? Também não sei. Quem que vai na festa? Não sei também. Que vai ter na festa? Eu também não sei. Mas você ficou interessado em ir à festa. Aí o que você vai fazer? Você vai procurar saber maiores informações da festa. Tá, então, ó, me avisa quando você tiver essas informações que eu gostei. Aí a pessoa que está te anunciando fala: não, você precisa ir lá em tal lugar retirar o convite. Aí você vai e retira o convite. Vou dar o mesmo convite com o mesmo nível de informação para alguém que não está interessado. Viu, fulano de tal vai dar uma festa. Que dia que vai ser a festa? Ah, não sei. Ah, então também nem quero ir. Os dois receberam a mesma informação. Um queria ir na festa, mesmo não tendo informações, e o outro não foi na festa. Por isso que eu falo que você não será condenado se você não receber toda a informação. Até porque, irmãos, é muito difícil alguém. Eu sou evangelista, tá? Eu anuncio a graça,
em hospitais, unidades prisionais, clínicas de recuperação, especialmente em clínicas de recuperação. Esse é o meu chamado. É onde eu me sinto mais à vontade. Eu não consigo traduzir o que é o evangelho. Eu tento apresentar esse Jesus maravilhoso para as pessoas que eu encontro, mas eu deixo bem claro, vocês precisam ter um encontro com Jesus. E aí ele vai falar pessoalmente tudo que vocês precisam saber. Eu só sou um porta-voz. Eu não vou conseguir falar o quão maravilhoso é adorá-lo. Mas eu vou apresentar vocês, depois vocês se conhecem, e aí vocês engatam um relacionamento. Deixa eu ver se chegam mais perguntas. Chegou outra pergunta sobre o Natal. Podemos comemorar? Olha, irmãos, o Natal. O Natal celebra o que exatamente? Primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Eu vejo muita discussão enviesada, eu vejo muita discussão carregada de preconceito e, e eu vejo muita desinformação com relação a essa data. Primeira coisa, o Natal se comemora o quê? O nascimento de Cristo. Hello, é isso que precisa estar claro. Nós estamos falando do nascimento de Cristo. Ok, Rafa, não nasceu no dia 25, ok, não interessa. Não foi o dia que reservaram para celebrar o Natal? Então, beleza. Posto isso, estamos combinado? Dia 25, beleza então. O que está comemorando? Natal, beleza. Agora, é preciso que a gente se livre do que é supérfluo. Eu não vou fazer uma árvore de Natal na minha casa. Não tem necessidade. Eu não preciso fazer uma ceia para isso. Não tem necessidade. Entendeu? Agora, desejar Feliz Natal para as pessoas é uma educação, é um cumprimento desprovido de toda a benevolência possível. É um sinal de respeito. Tá? E é importante saber que o dia que nós devemos comemorar é o dia da morte, porque para nós esse dia é o mais importante. Ah, Rafa, mas eu sei de casos que tem gente que vive o dia da Santa Ceia esvaziado de sentimento e comemora o Natal com toda a ênfase. Isso está errado. Ah, você quer lembrar do nascimento de Cristo? Não tem problema nenhum. Não tem, tá? Mas você tem que saber que o dia que é importante para você é o dia da morte de Cristo. Que a gente sabe foi numa sexta-feira, durante a Páscoa, que é no mês de abril. Talvez a terceira sexta-feira de abril, que foi no mês de Abib, tá? Então, é importante. Agora, tem gente que inventa um monte de rastro de paganismo, que foi. Enfim, irmão, sei lá. Nem entro nessas paradas aí, entendeu? É muita loucura. É muita loucura mesmo. É, Chegou mais uma aqui, mas eu preciso do texto bíblico, que eu não lembro o que está escrito. Não. Aqui chegou uma pergunta. Se 24 de Mateus, que é Sermão da Montanha, faz alusão ao cerco de Jerusalém em 70, depois de Cristo. Não, ele está relacionado com a volta do Filho do Homem, a volta de Jesus. É um texto escatológico, né? Obviamente que ele teve um cumprimento parcial na queda em 67, mas ele não está relacionado com esse assunto, tá? 24 de Mateus é um texto escatológico, faz parte da escatologia. Quando a gente estuda essa disciplina da teologia, esse texto está incluído entre os textos de análise. Qual a diferença de seita com heresia?
É, qual a diferença de seita com heresia? Vamos lá. Eu acho que eu caí. Caí? Não, não caí, não. Vocês estão me ouvindo? Positivo, Rafa. Ouvindo sim. Sim. Tô aqui ouvindo também. Eu achei que eu tinha caído. Então vamos lá. A diferença de seita e heresia. Bom, as duas estão muito relacionadas, tá? Seita é uma interpretação particular do evangelho e se aplica à igreja, tá? Então, é um grupo de pessoas. Vou dar um exemplo. Os testemunhas de Jeová, não, melhor, os adventistas. Os adventistas são considerados seitários porque alguns escritos da sua fundadora é uma interpretação particular do evangelho, tá? Então, é geralmente aplicado a uma igreja. Heresia é o desvio de uma doutrina. Então, vou dar um exemplo que vai ficar claro. Pode acontecer de uma igreja ser considerada uma igreja normal, praticar uma heresia. Isso pode acontecer. O que certamente vai acontecer é uma seita vai praticar uma heresia. Entendeu? Vou explicar de novo. Se houver uma igreja normal que não seja sectária, que ela interprete o evangelho de forma normal, ela pode incorrer numa heresia de costumes, tá? E uma igreja que seja sectária certamente vai incorrer numa heresia. Vou dar um exemplo. Então, eu já dei o exemplo da seita. Eu já dei um exemplo da seita, da Adventista do Sétimo Dia, que eles. Por que é uma seita? Porque eles trazem o sábado da lei para o contexto da graça, sendo que Jesus aparece dizendo que é Senhor do sábado e nós não somos escravos do sábado. E eles guardam alguns preceitos da lei e não vivem a graça. Então, por isso que eles são seita. Vou dar um exemplo de heresia. A congregação, por um tempo bem bom, digamos assim, 100 anos, ela praticou uma heresia com relação ao pecado de morte, porque ela dizia que quem pecava pontualmente era pecador de morte e riscava essa pessoa do convívio eclesiástico. Eclesiástico não, o convívio coletivo do culto. Né? Nos anos 80 era muito forte essa questão de exclusão dos pecadores de morte da igreja. Pregava de cima do púlpito, apontava, falava boa noite em vez de paz Deus, enfim. E recentemente, coisa de 3 anos atrás, ela reconheceu isso numa normativa para o corpo ministerial, que o que se enquadra como pecado de morte é a prática reiterada do pecado de morte, não a prática pontual. Isso era uma heresia numa igreja que não é seita. Deixa eu ver aqui. Cessacionismo é heresia? Não. Alguns assuntos dentro da graça são interpretação. Existe mais de uma. Não, a congregação não aceita. Existe mais de uma interpretação para alguns assuntos na graça. A manifestação dos dons é uma delas. Existe uma corrente teológica que acredita que os dons foram restritos à igreja primitiva e que não são mais necessários na igreja moderna. É o caso de algumas igrejas, no caso da igreja. Que igreja que é? A igreja adventista mesmo, eles não acreditam no dom de línguas, não acreditam em alguns outros dons. A igreja batista, muito bem lembrado, eles não acreditam no dom de línguas, na grossolária, nem na xenoglósia. E então, essa é uma interpretação que pode ser feita. Existe, por exemplo, também na disciplina
da escatologia 3 vertentes possíveis de interpretação. E as 3 são válidas. Não existe uma heresia com relação a esse assunto. Entende? Então, dependendo do tema dentro da teologia, você tem, por exemplo, na soteriologia, que é a doutrina da salvação, a teologia que pende para o lado do arminianismo e a teologia que pende do lado do calvinismo. As duas são bíblicas, o livre-arbítrio e o predestino, entendeu? Então, não é heresia. Alguns calvinistas consideram o arminianismo heresia, mas isso é um equívoco. Isso não está correto. Deixa eu ver aqui o que temos. Diabo, Satanás, existem. Inclusive, no nosso ponto de doutrina, existe um tópico lá, eu não lembro o número, na contracapa do Inário. Deixa eu ver se está por aqui o Inário. Não está. Peraí, deixa eu achar a informação correta. Eu quero saber o número que fala de que nós cremos na existência pessoal do diabo. Quer ver? É um ponto de doutrina da congregação isso. Aqui, ó. É o ponto número 4. Eu não sei se está atualizado esse. Exato, irmãos. Perfeito. Estava achando ali. Olha só, nós temos conhecimento da existência pessoal do diabo e dos seus anjos, maus espíritos. Até esses dias saiu uma discussão num grupo aí que eu tô, que os anjos caídos não eram os espíritos. A congregação entende que sim, tá vendo? Ó? Seus anjos, vírgula, maus espíritos. Eu vou até voltar no grupo e vou colocar essa passagem aqui que é interessante. Eu tinha esquecido desse ponto. Bom, acabou as perguntas lá. Deixa eu ver se tem aqui. O Douglas, a ideia do pecado de morte é um dos maiores prejuízos da... Nossa, isso com certeza. Você não tem ideia. Isso aí durante 100 anos, a quantidade... Olha, se a congregação, escrevam o que eu vou falar, perdurar por mais 100 anos, ela não vai recuperar a quantidade de gente que ela jogou fora por conta da interpretação equivocada desse ponto. A congregação se declara a graça e seu batismo é o único que leva à salvação. Ela não permite que os seus membros participem de outros cultos, se participam, perdem a liberdade. Nesse caso, ela ainda não é aceita. Por que ela não é aceita no seu ponto de vista? Não, é o Fran Sérgio que está escrevendo. A congregação não é aceita. Eu vou explicar por quê. Seita é uma igreja que interpreta de forma particular o evangelho. Eu fiz uma live há uns 3 meses, onde nós pegamos todos os pontos bíblicos da congregação e confrontamos com as doutrinas da Bíblia. Existe um conjunto de doutrinas bíblicas. Se você não for de nenhuma igreja e quiser seguir a graça, existem doutrinas bíblicas para você fazer isso, né? E nós confrontamos ponto por ponto e nós chegamos à conclusão de que a congregação não é uma seita. E ela não é uma seita mesmo. Sobre ela reconhecer o seu batismo, isso não é uma exclusividade da congregação. Se você for, por exemplo, para a presbiteriana, você vai ter que batizar de novo. Se você for para a batista, você vai ter que batizar de novo. Se você for para adventista do sétimo dia, você vai ter que batizar de novo.
todas essas igrejas, e existem muitas outras igrejas que não aceitam o batismo de outras igrejas, né? Com relação a participar de cultos em outras unidades denominacionais, é conjunto de regra institucional. Não é bíblico isso. E é uma regra institucional. Eu posso participar, na verdade, se você não declarar, a congregação nunca vai ficar sabendo. E não é verdade que você perdem a liberdade, porque existe um contexto de participação. Tem vários testemunhos de irmãos que foram em outros cultos, de outras igrejas, e Deus fez obras. Eu não acho que você tem que ir em outras igrejas para pregar salvação, por exemplo, já que elas já estão servindo a Deus. Eu sou da seguinte opinião: eu não acho que a congregação é a única que salva, não acho mesmo. E só que eu tenho certeza, e eu provo dentro da Bíblia, que a congregação não é seita. O que você falou aqui não condiz com a realidade. Eu posso citar mais de 10 casos que foi manifesto que as pessoas foram em outras igrejas e ninguém perdeu a liberdade. E tem casos que os irmãos foram congregar em outras igrejas, no dia da Santa Ceia foi falar para o diácono falou, não, tá tudo certo, não precisa pedir perdão não, pode tomar Santa Ceia. Isso e cada vez mais o discurso, a gente viu nos cultos online, se você assistiu pelo menos 10 cultos online, você presenciou mais de uma vez o presidente falando que não era, eu vi o Salvador falando, eu vi o Marsola falando, eu vi o Santinho falando, eu vi o Hélio falando, que a congregação não é a única igreja que salva, que a congregação não é a graça. Isso ficou muito claro durante os cultos online. Mas alguém quer se manifestar, irmãos, sobre... A gente vai se encaminhando para o final. Se ninguém tiver mais nenhum assunto, deixa eu dar uma olhadinha aqui no WhatsApp, não tem mais pergunta. Exato. Inclusive, exatamente, aqui me lembra a produção, que o Salvador, inclusive, disse que as outras instituições são nossos irmãos na fé. Muito bem lembrado, ele falou mesmo isso. E aceitou a volta do Samuel Trevisan, que estava em outra igreja. Eu estou com um culto marcado em 2 igrejas para janeiro aí e vou para pregar, entendeu? Vou para as cabeças. Seguro, Moreno! Já estou preparando a mensagem, já estou com a palavra revelada. A palavra que eu vou pregar em janeiro é 13 de São Lucas, a mulher encurvada. Estou vivendo essa revelação para estar afiado no dia. Vou para o capote, é num beco. O culto vai ser num beco, várias igrejas. A mensagem já tem 1 hora reservada para mim. Já está tudo certo. É nóis. Já estou com a palavra revelada. Você acha que eu vou sair de casa sem revelação? Aonde? Eu já estou vivendo. Minha esposa já veio olhar. Calma, amor, tá tudo certo. Irmãos, mais alguma coisa? Se ninguém tem mais nada, vamos encerrar. Foi um prazer estar com todos vocês. É sempre uma alegria essa preparação que Deus cria para nós, falarmos dos assuntos. As perguntas, graças a Deus, não são perguntas repetidas, então a gente sempre fala de coisa nova. Tá bom? Sexta-feira, se Deus preparar todas as coisas, a gente vai estar junto novamente, tá bom? Agora já reservaram esse horário de novo para nós. Deus criou essa oportunidade. Então, sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, nós estaremos juntos, tá bom? Assim, Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo final de semana. Fiquem atentos aos links. A gente tem oração, tem culto, tem reunião. E aí vocês fiquem ligados aí no WhatsApp, que já chega um tocha para atender um serviço online, tá bom? Perdoa a nossa fraqueza, não temos condição de estar aqui, mas não tem ninguém para estar, vai nós mesmo, né? Igual o Arminindo fala, não tem ninguém, vai nós mesmo, fazer o quê? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Paz, Deus. Amém.
Amém, meus queridos. Abençoe a Amém. todos. Glória a Deus. Glória a Deus por tudo. Paz Deus com todos. Deus abençoe, Rafa. Fica com Deus. Aí, irmã do grupo. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Sexta-feira estamos juntos novamente.